Quando eu estava prestes a afundar meus dentes em Night of the Living Res, uma série de contos de um nativo americano ambientado no Maine, eu esperava Georgia Romero. Conhece Stephen Graham Jones? Conhece Stephen King? Escusado será dizer que as minhas expectativas eram altas. Não recebi o que esperava, recebi muito mais. Night of the Living Res é uma coleção de contos que resumem pequenas partes da vida de um jovem que cresceu em uma comunidade nativa. Somos saltitados pela vida de David, vemos a criança que ele era e o homem que se tornou. O que torna Night of the Living Res distinto é um jovem protagonista chamado David, também chamado Day, que está vivendo em circunstâncias menos do que ideais em uma reserva com sua mãe orgulhosa, seu namorado que é forte em tradições e medicina nativas, e sua irmã mais velha, que está lutando ainda mais do que ele. Sim, temos as questões usuais de dinheiro, mas também de drogas, álcool e violência. E cigarros. Muitos e muitos cigarros. Para mim, foi uma mudança de ritmo bem-vinda em relação às coisas usuais de classe média urbana, suburbana que você vê em muitos trabalhos contemporâneos. Apesar de todas as suas diferenças, porém, havia semelhanças também. Crianças são crianças, afinal, e em várias idades nessas histórias, David entra em recados que trazem à tona questões de certo e errado, maturidade e imaturidade, estúpido e engraçado. Em 12 histórias marcantes e luminescentes, o autor Morgan Taut, com humor cauterizante, compaixão permanente e insight profundo, dá vida a contos de laços familiares e comunitários enquanto lutam com um passado doloroso e um futuro incerto. Um menino desenterra uma jarra que contém uma antiga maldição, que põe em movimento o desmoronamento de sua família. Um homem, ao tentar roubar maconha de um traficante, descobre um amigo desmaiado na floresta, com o cabelo congelado na neve. Uma avó que sofre de Alzheimer projeta o passado em seu neto, e pensa que ele é seu irmão morto que voltou à vida. E dois amigos, inspirados pelo Antiques Roadshow, tentam roubar o museu tribal por valiosos tacos de raiz. Em uma coleção que examina as consequências e os méritos da herança, Noite dos Vivos Res é um retrato inesquecível de uma comunidade indígena, e marca a chegada de um talento de destaque na ficção contemporânea. Por estúpido, quero dizer as bagunças em que garotos, jovens se metem, a maneira como eles tentam mostrar sua dureza, a maneira como a badinagem badass muitas vezes serve como um substituto para a afeição entre amigos. A precisão do diálogo também soa verdadeira, até os palavrões, as piadas e os insultos. E, ao longo de tudo, há uma boa descrição. Sempre aquele senso de lugar, e algumas imagens bem colocadas que adicionam em vez de distrair. Parece fácil, talvez, mas não acontece muita coisa em muitas dessas histórias, e tirar a atenção narrativa delas, apesar disso, é uma conquista. Muitas vezes é um caso de, isso foi o que aconteceu quando estávamos brincando ontem à noite, ou, quando fomos à casa de Félix ontem à noite, ou, quando nos encontramos no Museu Tribal, ou quando fui procurar dinheiro na casa da vovó. Fatias de vida que, quando colocadas juntas, fazem parecer que algo aconteceu afinal. Algo importante para cada um de nós que não sente que nossa vida vale uma história quando, como a de David, realmente vale. Escrito em PV em primeira pessoa, este livro parecia mais um romance com cada história sendo um capítulo da vida de David. No entanto, não é contado em ordem cronológica, com algumas histórias sendo quando ele tinha 12 anos e outras, quando ele é um homem mais velho. Contada em 12 histórias diferentes, acompanhamos David, que tem uma educação difícil vivendo com sua mãe, seu namorado e sua irmã que luta contra a dependência de drogas. Aprendemos sobre eles e sobre outras pessoas na vida de David à medida que as histórias se desenvolvem. Taut reuniu uma coleção excepcional de histórias. Pude viver indiretamente por meio de David, para sentir os desafios de crescer em uma comunidade marginalizada. Não consigo imaginar que tudo o que aconteceu com David tenha realmente acontecido com uma pessoa, mas estou convencido de que tudo aconteceu com alguém da comunidade. Os detalhes minuciosos eram tão vívidos e exatos. David é um produto de gerações deixadas de lado, os esquecidos, ignorados e incompreendidos. Assim como em uma história de terror me peguei dizendo, não faça isso. Algo ruim irá acontecer. E como qualquer história de terror, David toma algumas decisões ruins. Mas não teríamos bons livros sem más decisões. Noite dos Vivos Res é um livro que te faz pensar. Taut cobre tantos tópicos. Foi um livro que me fez querer falar. Foi uma história que me deixou triste. Mas o mais importante, é uma história que me deixa louco. Nós podemos fazer melhor que isso.